Conversas Cruzadas. Muito boa tarde, ou boa noite, se nos estiver a seguir já depois das 0 horas de segunda-feira. Está a começar mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria e o empresário Nuno Botelho, numa emissão a marcar ainda o regresso do professor Manuel Carvalho da Silva, aqui no vértice semanal deste espaço, ainda partilhado com José da Silva Peneda. Nesta emissão vamos olhar para a tragédia de Pedrógão, um caso que questiona, provavelmente como nenhum outro na história recente, o conjunto da sociedade portuguesa. Luís Aguiar Conraria, num espaço público, o Jornal Observador formulava as dúvidas esta semana quanto à capacidade de se conseguir dizer algo que já não tenha sido dito, de não se ter um ângulo original, e enfim, que nesta altura tudo quanto possa ser dito possa eventualmente até parecer banal face à dimensão da tragédia. Confesso que, enquanto jornalista, partilho também desta espécie de angústia do analista na hora de formular questões. E por onde começarmos todos? 8 dias depois, Luís, Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho. De resto, o Manuel Carvalho da Silva e o Nuno Botelho têm também, entre outros espaços públicos, colunas semanais no JN. Manuel Carvalho da Silva este domingo fala justamente também desta questão de Pedrógão. Começar por onde? Pelas perguntas que continuam por responder, pela análise da resposta política à tragédia, ou começar tão simplesmente por aquele que terá sido o episódio de maior falhanço recente do Estado português na sua missão de proteger os cidadãos? Quem começa? É difícil, não é? É difícil. Se calhar começar por lamentar tantas vítimas e dar os sentimentos a todas as famílias envolvidas. E de facto uma pessoa fica sem palavras, não é? Uma pessoa fica sem palavras porque não consegue falar de outro tema, vir aqui discutir outros assuntos que também são importantes, mas em face a isto tornam-se quase que supérfluos. Como, por exemplo, aquele caso da rapariga que soube as perguntas que saíam no exame. Isso, obviamente, é um tema importantíssimo, mas, de facto, numa semana... Permita-me uma coisa, é que até agora não foi dito que sabia as perguntas. O que se sabe até agora, o que foi dito, e a gravação que foi transmitida, é os temas, são coisas diferentes. Sim, vamos ver onde é que está a verdade. Seja o que for, torna-se irrelevante, por muito importante que seja, é irrelevante perante isto. Estou de acordo com o Luís. E depois temos o outro problema, que é, eu sou economista, quer dizer, tirando o facto de eu durante uns anos ter vivido na Mata Nacional de Valdecanas, em Coimbra, eu não percebo nada de incêndios. E, portanto, uma pessoa não consegue falar de outro assunto, mas também não tem propriamente autoridade para falar deste assunto, não é? E é complicado. Pronto. Aquilo que eu tentei transmitir nesse meu artigo do Observador, e não falando nunca do caso concreto de Pedrógão Grande, porque ainda não há informação suficiente, ainda não há informação objetiva suficiente que nos permita assacar responsabilidades. Digamos que ainda há muitas perguntas por responder e podemos falar disso mais à frente. Aquilo que eu quis transmitir era que todos estes incêndios em que os especialistas responsabilizam a má gestão das matas e das florestas, tudo isto indicia que a floresta em Portugal, ou digamos que as atividades económicas à volta da floresta que garantiriam a limpeza da floresta, não são suficientemente bem remuneradas pelo mercado em Portugal. E, portanto, aí temos um mercado que não dá o devido valor ao valor que a sociedade atribui às florestas ou às atividades de limpeza da floresta, e quando é assim, tem o Estado de intervir e de alguma forma procurar suprir essa falha do mercado. Vamos já desenvolver essa sugestão e essa proposta quase para o debate. Manuel Carvalho da Silva, por onde começar? Começar, desde logo, para me associar ao que já disse o Luís Aguiar Conraria, toda a solidariedade a quem sofreu e sofre imenso com esta tragédia. A reafirmação, também eu não sou especialista, e uma saudação àqueles que, com enorme sacrifício, têm estado no terreno, os bombeiros e outras pessoas que, com um empenho enorme, procuram responder aos problemas do presente, mas também com uma enorme premência atuam para procurar criar-nos melhores condições de vida em coletivo, que não nos afaste, como dizia o Luís, que não nos afastem
da abordagem com responsabilidade dos problemas que vamos enfrentando todos os dias, porque eu julgo que há muito a repensar no país. Por vezes há tragédias que forçam a resolução de problemas. Oxalá, neste caso, se consiga esse contributo, mas até se vá um pouco além. Ou seja, de sermos capazes de ver que o país pode e deve e precisa de encetar um rumo seguro de desenvolvimento, mas tem alguns bloqueios e tem algum lixo atirado para debaixo do tapete em áreas e em temas muito sensíveis que têm de ser encarados com responsabilidade. Eu diria, o que é que podemos fazer? Os especialistas têm que ajudar e temos que lhes dar espaço para... eu digo a sociedade toda e desde logo o poder político, para eles poderem ajudar na resolução das coisas, mas é evidente uma coisa que de certa forma já está colocada. Constata-se que há uma floresta que não é cuidada e uma floresta que não é cuidada arde ciclicamente e tem tanto mais perigos quanto mais os desajustamentos entre a existência dessa floresta e o estilo de vida que temos. Portanto, eu acho que o país está desafiado não a fazer consensos, nem a criar no imediato comissões independentes para se pronunciarem genericamente sobre as coisas, mas a produzir um debate político com confronto que mostre contradições, porque em torno disto há posições diferenciadas. Por exemplo, quando se fala em mercado e floresta, as populações rurais têm interesses vitais na discussão do ordenamento do território e na prevenção dos incêndios. Mas também é verdade que o mundo da finança e dos negócios tem muitas vezes uma enorme capacidade para transformar grandes problemas em grandes oportunidades com vantagens financeiras para alguns e os problemas continuarem. Portanto... Nuno Botelho. Não, antes de mais, eu estava naturalmente de dar uma nota de profundo pesar por aquilo que aconteceu e como disse o Luís e como disse o Manuel Carvalho da Silva, faltam-nos palavras para comentar um pouco esta questão que de tão grave e tão trágica se torna absolutamente crucial nós discutirmos. E como bem disse anteriormente Manuel Carvalho da Silva, interessa que o país, de uma vez por todas, debata de forma absolutamente sem complexos e sem problemas de ordem até ideológica ou partidária, soluções para este flagelo. Portugal é um país, e isso nós não podemos fugir a determinados factos e a determinadas questões. Portugal é um país que 1/3 do seu território tem floresta ou mata. O fim de semana passado morreram 64 pessoas e mais de 200 pessoas ficaram feridas. Outro facto também que me parece importante para a discussão é a GNR não cortou a estrada 236, onde morreram 47 pessoas. Houve contradições, e nós assistimos a isso em direto e a cores na televisão, entre a GNR e o Governo. As comunicações do Ciresp tiveram falhas. Ardeu, no rescaldo disto tudo, um perímetro de 157 km². 157 km. 80% de Figueiró dos Vinhos ardeu e desapareceu. Ao contrário do que disse a Polícia Judiciária, que foi um raio e a trovoada que provocou este incêndio, o Presidente da Liga dos Bombeiros diz que há mão criminosa. Meteorologistas, por outro lado, afirmam que não é possível ter sido um raio porque, efetivamente, não houve registro de qualquer trovoada à hora de que o fogo foi ateado. Outro facto, o governo português recusou a ajuda de bombeiros galegos. A imprensa internacional, por seu lado, afirmou que, de facto, o governo geriu esta tragédia e o Estado português. Eu não vou dizer governo, porque acho que é mais correto ser o Estado português, porque isto eu aqui acho que a culpa não é do governo, a culpa é do Estado português e dos sucessivos governos que passaram da direita à esquerda pelos cargos que ocuparam. É das condições em que os governos puseram o Estado. Exatamente, é isso. Também concordo consigo. Também concordo consigo, porque toca num ponto que eu tenho falado aqui no programa muitas vezes. Há
áreas de onde o Estado não se pode demitir. Por mais austeridade que nós enfrentemos, por mais problemas que nós tenhamos, o Estado tem que continuar a ter a capacidade para exercer funções em determinadas áreas. E esta é uma delas. A prevenção e o combate aos fogos é absolutamente crucial para um país que tem 1/3, volto a dizer, 1/3 da sua área de floresta. Outro ponto que me parece importante ainda referir é que, de um momento para o outro, o Governo já apresentou 5 ou 6 propostas de lei para serem discutidas até 19 de julho. Inclusive, acho que o Sr. Presidente da República já solicitou aos deputados que, se caso fosse, não continuassem os trabalhos até haver uma reforma, de facto, da lei florestal portuguesa. A reforma é essa que implica, e eu acho que é importante elencar aqui 3 ou 4 pontos que me parecem importantes. Implicaria alterações no cadastro florestal, através da sua simplificação, alterações fiscais a quem é proprietário de florestas, que também me parece importante, rearborização da floresta portuguesa com travão inequívoco ao eucalipto, e mais à frente podemos falar sobre isso, e a criação de um Banco Nacional de Terras. Ora, isto parece-me muito, muito importante, parece-me demasiado importante para que não seja discutido, para que não seja analisado de forma ampla, em consenso, por todas as forças partidárias. Nuno Botelho acaba de enumerar aqui um conjunto de pontos que dizem respeito à discussão técnica e também um conjunto, enfim, não menos numeroso, de linhas que têm a ver com a discussão política. Luís Aguiar Conraria. Isto, desculpe, José Bastos, só para acrescentar o seguinte, porque como os meus antecessores, eu não me atrevo a discutir tecnicamente como é que vamos apagar um incêndio ou como vamos preveni-lo, porque, de facto, como disseram muito bem, e eu estou completamente de acordo, é área demasiado técnica para que isso não seja discutido por quem, de facto, sabe do assunto e comentado por quem, de facto, sabe do assunto. Mas podemos alinhar, nesta altura do nosso espaço, a discussão à volta de algumas questões até de natureza mais política, aqui lacto sensu. Luís Aguiar Conraria, é este o ponto de não retorno na relação do Portugal moderno com a sua floresta, com o mundo rural, aqui chegados? Não sei. Portanto, é verdade que há muitos, muitos anos que ouvimos este discurso todos os verões e, portanto, o ponto de não retorno já aconteceu várias vezes e depois na prática não se verifica, mas este ano, de facto, é diferente. Não é? Com estas dezenas de mortos, com 64 mortes, pelo menos, faltam ainda os feridos graves, ver como é que se vai desenrolar a situação dessas pessoas. Podemos estar, agora não sei se vamos estar ou não, mas isto é num programa daqui a 10 anos é que poderemos avaliar, não é? Que nem sequer será no próximo ano, mesmo este pacote legislativo já foram aprovados, outros pacotes legislativos há 10 anos. Portanto, mesmo daqui não se retira. Mas não é possível já. Nós precisamos de mais leis. Não há já. Vamos lá ver. Se as leis fossem suficientes, este problema não tinha acontecido. Porque existem leis a obrigar os proprietários a limpar as matas. Portanto, se a lei por si só fosse suficiente, ela era cumprida e estes dramas não aconteciam. Portanto, é evidente que as leis não chegam. Agora, eu acho que deste elenco de problemas e de pontos que o Nuno referiu, que pode-se separar aqui duas coisas. Uma que é a questão do combate ao incêndio, que obviamente correu mal, porque estes mortos todos é o resultado disso. Outra coisa é a prevenção que teria evitado o incêndio. E outra coisa ainda é a gestão florestal. Agora, em relação à questão dos combates, eu acho que de facto é necessário apurar o que se passou. Sim. Porque não é admissível morrerem 64 pessoas numa sessão destas. E repare, estamos a falar de muitas pessoas, muitas delas não são dali. Muitas delas eram pessoas que eram turistas, digamos assim, que foram beneficiar de um bom dia de verão. O que isto nos diz é que em Portugal não é seguro uma pessoa caminhar pelo país. Ou pelas zonas mais desabitadas ou mais desertas do país. E isto não é admissível. E isto é um ponto muito importante porque é preciso separar perceber o que é que correu mal de culpar as pessoas. Se não entramos numa estratégia senão as pessoas ficam na defensiva e nada é esclarecido. Um exemplo muito concreto. Há testemunhos que mostram ou que nos dizem que houve pessoas que foram desviadas da IC
da IC8 para a estrada onde muita gente morreu. Se isto é verdade, houve uma falha evidente. Houve um guarda, um GNR, que disse às pessoas: vão por este caminho, sendo que este caminho as terá levado à morte. Isto não faz desse guarda culpado. E, portanto, ele não deve estar na defensiva. Se isto aconteceu, é importante perceber porque é que aconteceu. Porque, obviamente, ninguém vai achar que o homem é um assassino, claro, e que fez isto de propósito. Sabe Deus o estado em que ele estará. A ser verdade isso, não é? A ser verdade isto, sabe Deus. Claro. Portanto, ele não pode estar numa situação de defensiva, de não querer colaborar, porque tem medo de consequências. Ele não... Portanto, é importante perceber o que se passou. Se houver responsabilidades, terão de ser, obviamente, as pessoas terão de ser responsabilizadas, mas não é a mesma coisa. Mas Luís Aguiar Conraria. Com a qual eu acho que estamos todos de acordo, é que as coisas correram mesmo muito mal. Portanto, alguma coisa correu mesmo muito mal. O que foi exatamente ainda ninguém percebeu. Mas porque há muitas perguntas e poucas respostas, ou nenhumas. Não é? Deixa-me só introduzir aqui mais um ponto que também tem a ver com o Ciresp, que Nuno Botelho referiu. Sim. Portanto, na quinta-feira, o ex-secretário de Estado da Administração Interna, Fernando Alexandre, escreveu um artigo no ECO a falar do processo de renegociação desta PPP do Ciresp, dos problemas que encontrou, do caderno de encargos que deixou, de um plano de ação para melhorar isto. E, José Bastos, permita-me que critique os jornalistas. O impacto imediato, logo na sexta-feira, as notícias são todas do género. A renegociação terminou em, já não sei, foi em março ou abril de 2015, mas o governo Passos Coelho deixou a renegociação na gaveta e foi o governo do PS que em dezembro aprovou um corte de 25 milhões de euros. Caramba, não é isso o mais importante daquele artigo. Aliás, isto é do conhecimento público, já toda a gente sabia disso. Quando foi anunciada a renegociação da PPP, toda a gente ficou a saber que ela foi, e quando o governo passou para decreto-lei, toda a gente ficou a saber que durante aqueles 8 meses aquilo teve na gaveta. Nada de novo aí, e nada do que se passou aí, e nada disso ajuda a compreender o que se passou. Agora, do artigo do Fernando Alexandre há um aspecto muito importante. É que ele diz que tem um relatório da KPMG onde são elencadas as falhas do sistema e os vários pontos onde tem de ser melhorado, e ele refere que houve um plano de ação para corrigir essas várias falhas. Eu queria que os jornalistas pegassem nisto. Ele diz que esta informação é reservada, portanto ele não o fornece, mas é a obrigação dos jornalistas tentarem conhecer que programa de ação é este e saber se ele foi cumprido ou não. Porque se ele não foi cumprido, então há responsabilidades políticas para o Ciresp por causa do Ciresp não ter funcionado. Claro. Devidamente. As notícias que temos atualmente é que ele teve 13 horas, as comunicações tiveram 13 horas em baixa, exato, o que não é admissível. Ou, se o plano de ação foi cumprido à risca, quer dizer que a avaliação que foi feita foi mal feita. Do ponto de vista político, se queremos falar de responsabilidades políticas, é importante saber quem é que não cumpriu. Luís Aguiar Conraria, é seguramente obrigação dos jornalistas, mas pode ser também matéria para uma comissão, eventualmente uma comissão técnica independente que investigue todo este caso, todo este incidente. O Governo, de resto, mostrou-se aberto a que uma comissão técnica independente, como pede o PSD, possa investigar todo este caso. E ao telefone, junta-se agora a este espaço o professor universitário Nuno Garopa, nome que dispensa apresentações, de resto já participou várias vezes neste espaço. Professor Nuno Garopa, boa tarde. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Porquê é que disse no final da semana não perceber por que razão uma eventual comissão independente que apure tudo o que aconteceu não recrute investigadores no estrangeiro? Não será independente se não o fizer? Eu penso que há aqui um problema de definir independente em relação a quem. Porque, neste momento, se o apuramento de responsabilidades é um apuramento de responsabilidades do Estado, eu não entendo muito bem como é que quem vai fazer esse apuramento são funcionários do Estado, que eles próprios, evidentemente, com todo o seu mérito e a sua competência, têm um problema que vão voltar a ter que funcionar no Estado, nas diferentes instituições que eles próprios vão avaliar. Portanto, acho que há aqui, obviamente, um conflito de interesses insanável se essa comissão não envolver peritos exteriores ao Estado. Acontece que os peritos exteriores ao Estado em Portugal são peritos do setor privado que têm interesses económicos diretos nos setores económicos como a floresta e, portanto, cria-se outro conflito de interesses.
Portanto, do meu ponto de vista, este conjunto de conflitos de interesse insanáveis só pode ser resolvido incluindo essa comissão vários peritos estrangeiros que não dependem do Estado português nem dos setores económicos com interesses na área diretamente afetada por esta matéria. O contra-argumento de que não conhecerão, enfim, como os peritos portugueses, a realidade nacional vence aqui ou, nesta altura, enfim, de disseminação de conhecimento? Eu acho que esse é um argumento que só poderá ser feito por quem não percebe o que é a ciência. É evidente que os peritos internacionais terão os conhecimentos mais do que adequados para a floresta portuguesa, incluindo peritos internacionais especialistas em floresta portuguesa. Agora, eu não estou a defender e nunca defenderia uma comissão exclusiva de peritos internacionais. Portanto, se houvesse essa preocupação de que os peritos internacionais são completamente desconhecedores da floresta portuguesa, lá estarão os peritos nacionais para suprir essa situação. Nuno Garopa, que passos vai ter de dar essa comissão? Viu defender que desde 2001 há um enquadramento legal por aplicar. Viu defender que desde logo têm de ser ouvidos todos os responsáveis governamentais dos últimos 15 anos. Disse isto no final da semana na SIC Notícias. No DN havia escrito a meio da semana que não há nada de novo rigorosamente a dizer desta matéria. Já tudo havia sido estudado, explicado e escrito na última década e meia. Mas faltou tudo o resto. Eu penso que a Comissão da Técnica Independente terá que fazer esse apuramento tudo o resto. Mas também por isso, porque desde a minha perspectiva está em causa aquilo que foi a atuação ou não atuação dos vários governos sucessivos que envolvem todos os partidos representados na Assembleia da República, eu veria como mais credível que essa comissão fosse nomeada e respondesse ao Sr. Presidente da República, porque me parece mais claro que haveria menos conflito de interesses, porque também não percebo muito bem como é que uma comissão técnica independente, nomeada pela Assembleia da República, vai avaliar aquilo que, no fundo, foi também a atuação da Assembleia da República, uma vez que a legislação não foi implementada. Portanto, a minha sugestão seria que a Assembleia da República fizesse legislação especial para, pela primeira vez, adotar o método que é adotado nos Estados Unidos, no Reino Unido, de comissões independentes, na dependência, neste caso, do senhor, na nomeação do Sr. Presidente da República, nomeadas pelo Sr. Presidente da República. Nuno Garopa, eu não deixo de abrir agora neste momento enfim, o diálogo ao Manuel Carvalho da Silva, ao Luís Aguiar Conraria e ao Nuno Botelho. Olá, Nuno. Eu concordo com o que o Nuno diz da possibilidade de ter investigadores estrangeiros nessas comissões independentes. Aliás, nós temos, no meio universitário, temos alguma experiência disto. Exatamente. No meio universitário temos alguma experiência disto. Só quando começou a haver avaliações com investigadores estrangeiros a avaliar os centros de investigação é que os núcleos fora de Coimbra, Lisboa e Porto começaram a ter boas notas. Antes disso, a malta de Lisboa vinha aqui, vinha a Braga e tal, batia-nos as costas e dizia vocês estão a fazer um excelente trabalho, vocês é que são o futuro e tal, mas no fim eles tinham excelentes notas e os arredores tinham mais notas. Mas quando começámos a ter avaliações estrangeiras, por exemplo, o núcleo de investigação em ciência, em comunicação social, como mais bem classificado no país, foi o do Minho. Isso nunca aconteceu até virem estrangeiros. Portanto, eu acho que a universidade tem boa experiência com investigadores estrangeiros e percebo o que o Nuno diz. Tenho algumas dúvidas quanto à confiabilidade em Marcelo Rebelo de Sousa. Sinceramente, parece-me que é uma pessoa demasiado errática. Portanto, aqui não é discordada a proposta em abstrato de Nuno. Realmente acho que esta ideia da Presidência da República é uma boa ideia, mas com o Presidente que temos, eu não me consigo abstrair que o Presidente é aquele e acho que é uma pessoa demasiado errática para a quem não se pode confiar. Eu vou manter na parte conceptual. Sim. Eu conceptualmente estou de acordo contigo. O conceito em si. Olá, Nuno Garopa, como está? Passou bem, Nuno Botelho? Aqui, olha, eu acho que eu concordo inteiramente com a sua análise. Aliás, eu não tinha ouvido a sua intervenção ontem, ou há dias na televisão, e comentava no dia seguinte, comentei com o José Bastos, ele nem de propósito estava a ligar-lhe para comentar até que ponto é que o Nuno Garopa podia entrar em direto, porque ele tem essa ideia, exatamente. E, portanto, eu concordo inteiramente com isso. O Nuno Garopa está a ir um pouco mais longe do que aquilo que eu tinha pensado, e eu concordo consigo, na questão de ser, de facto, o Sr. Presidente da República a, chamemos assim, chamar a si essa prerrogativa
para poder, digamos assim, podermos ter todos aqui a maior independência possível. O que eu acho é que, no fim, os partidos não vão permitir isso. Isso é que eu acho. Ou seja, mais uma vez, e pegando até no exemplo que o Luís estava a pegar na questão das universidades, podíamos pegar numa série de outros exemplos, o Governo continuará a ser, e o Estado português e os partidos, centralistas. E como centralistas que são, vão querer chamar a si essa responsabilidade, dizendo que estão em mais de condições para analisar e ajuizar a questão. E, portanto, embora eu acho que é de facto uma grande ideia, eu duvido muito que ela consiga vencer. Não por falta de mérito dessa ideia, mas porque, de facto, e infelizmente, o nosso país não está preparado para uma evolução dessas. Manuel Carvalho da Silva, à altura de ser chamado ao debate. Eu estou a ouvir com interesse e com atenção. Cumprimento o Nuno Garopa, com quem já me cruzei também neste espaço, mais que uma vez. E começo desde logo por duas observações. A primeira, até já disse isso na presença também do Nuno Garopa. Eu respeito o pensamento liberal, o neoliberal, e acima de tudo o pensamento liberal fundamentado faz falta no debate, tendo eu opções que consideram que não é por aí que se encontram as saídas de que as sociedades precisam nos tempos próximos, ou nas dezenas de anos que podemos projetar, mas posto isto eu diria que, desde logo, as experiências de participações de investigadores ou de elementos estrangeiros em equipas de avaliação pode ser positiva ou negativa, depende da qualidade, dos conhecimentos, de vários fatores, do enquadramento, dos objetivos que se colocam e, portanto, a integração, neste caso, é como nos outros. Nas universidades ou na área da investigação científica também temos casos positivos e casos negativos. Agora, o que está aqui, o que nós temos pela frente, o que exige é um grande debate político e uma responsabilidade de todos, começando pelas instituições, pelos poderes concretos do Estado, mas chegando às pessoas, à dimensão de cada um de nós. E, desde logo, o poder executivo é o Governo. E, portanto, o Governo não pode, nem este nem nenhum Governo que estivesse em funções pode ser secundarizado num processo destes, não pode ser substituído. A Assembleia da República, o Poder Legislativo, não pode ser substituído. Não são os partidos. A Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, os partidos estão lá e, portanto, é este o nosso sistema. E, portanto, não desculpe interrompê-lo só muito rapidamente. Se eles quiserem, podem. Se eles quiserem. Eles podem encontrar mecanismos. Esta ideia do Nuno Garopa é perfeitamente execuível. Permita-me dizer que eles podem encontrar mecanismos para exercerem, efetivarem melhor a sua função, mas não podem entregar a sua função. E os partidos têm o seu papel. O que a sociedade precisa neste momento, mais do que comissões independentes, é que os partidos políticos e todos os atores políticos, económicos e sociais sejam chamados à resolução deste e de outros problemas. Manuel Carvalho da Silva, mas quanto ao argumento de que não há nada de novo, rigorosamente a dizer, desde 2001, 2002, nesta matéria? Não é essa a questão. O que há de novo é que nós, todos portugueses, perante a dimensão da tragédia, que nos deve, de facto, que nos tira palavras, como foi dito, e que nos deve impressionar, que haja aqui um despertar para um problema que não é novo. O problema é velho. Nós temos um cadastro dos terrenos de um tempo em que Portugal era um Portugal rural. E, entretanto, tivemos desertificação, tivemos imigração, entretanto, temos aqui, parece evidente também, serviços do Estado e papéis de organismos cuja responsabilidade está situada no Estado e nos poderes que representam o Estado e que deviam ter funcionado e não funcionaram, e nós não podemos permitir que, num cenário destes, se criem discussões em que esteja secundarizada a participação dos cidadãos e, desde logo, a participação dos interesses das pessoas concretas mais envolvidas mais diretamente. A discussão de um cadastro, e este era um dos pontos que foi introduzido no início, que é preciso fazer, essa discussão
chama as pessoas e obriga-nos a perceber como é que as pessoas vivem, de onde vêm os seus mas isso não está em causa. Mas isso são questões diferentes. São diferentes daquilo que estávamos a falar aqui da ideia Por isso é que eu dizia, e estou a terminar, por isso é que eu dizia que então vamos a isto, sem chicana política, e não é por o presidente do PS ter usado a expressão que deixo de usar, e sem um cardápio de questionamentos de oportunidade, e sem responsabilização das pessoas, como vocês muito bem vincaram. É preciso criar-se um clima de sentido de responsabilidade em que ninguém se encontre condicionado na função que tem que desempenhar, que é dar o seu melhor contributo para a reflexão dos problemas e, portanto, tratemos politicamente a resolução dos nossos problemas. Mas a questão aqui... Meus senhores, eu queria regressar só ao Nuno Garopa, porque ele está em condições enfim, de algum desconforto nesta ligação telefónica. Eu concordando que os partidos devem exercer o seu papel, o Parlamento deve exercer o seu papel, estamos todos de acordo. Mas a questão é, será que o povo português dá credibilidade neste momento a esses agentes? Não será muito mais correto? Está bem, mas é sobre essa que estamos a discutir também. Mas essa é outra questão. Eu concordo consigo na essência da questão. Agora, percebe? Estamos os dois de acordo, não é? Exatamente. Agora, perante a tragédia, perante o drama, perante esta situação toda, será que estes agentes e todos eles de esquerda à direita... Vocês estão a discutir assuntos diferentes. Desculpem, vocês estão a discutir assuntos diferentes. Não, esperem, Carvalho Silva, espera um bocadinho. Vocês estão a discutir assuntos diferentes. Uma questão é o debate político, que é para ser feito por políticos e com população, sobre o ordenamento de território e sobre como prevenir e sobre como fazer uma boa gestão florestal. Estamos todos de acordo com isso. Isso é uma questão. Outra questão é o apuramento que correu mal e que levou a 64 mortos. E até que ponto é que os partidos estão com capacidade para credibilizar essa discussão. E perceber o que correu mal. E perceber o que correu mal e que levou a esta tragédia de 64 mortos. Uma coisa é um incêndio, outra coisa é terem morrido 64 pessoas nesse incêndio. Isto é inédito. E para apurar o que é que correu mal, isso não é uma questão política, isso não é uma questão de diálogo com as populações, isso não é nada. Isso é uma questão de apuramento de factos. E o que Nuno Garopa está a propor é que esse apuramento de factos, para ser totalmente credível, tem de ser com pessoas verdadeiramente independentes. E vamos regressar a Nuno Garopa, até porque está em condições, enfim, de algum desconforto numa linha telefónica e vamos seguramente libertá-lo. Nuno Garopa, é do seu ponto de vista este o ponto de não retorno na relação de Portugal com este flagelo? Eu lembro que Jorge Coelho há 3 dias dizia na Quadratura do Círculo que entre os rios, e enfim, ele esteve no epicentro deste caso, precipitou uma revisão de infraestruturas do Estado, pontes, viadutos a uma escala nunca vista e com resultados que são agora visíveis. Pergunto-lhe se Pedrógão pode ser o ponto de partida para um cenário idêntico, sobretudo porque o Nuno Garopa já defendeu que, ao contrário do que diz Jorge Coelho, entre os rios não foi propriamente, e ainda há uma componente de promessa por cumprir do Estado português. Em 2015, as obrigações do Estado português para com as vítimas de Entre os Rios não estavam sanadas, 15 anos depois. Portanto, parece-me realmente uma leitura muito menos otimista do que fez Jorge Coelho das consequências dentro os rios. O que eu acho é que algumas das comentários que estavam a fazer são comentários de alguma preocupação realista. Eu também acho que o facto do estilo atual do Presidente da República ser o que é, não sei se é o Presidente da República que estará em condições de impor aos restantes órgãos de soberania este tipo de comissão de investigação. Também não sei se os partidos, porque na verdade a minha proposta teria que ser aprovada em legislação especial na Assembleia da República. Não sei se os partidos estariam dispostos na Assembleia da República a votar por unanimidade, que seria o ideal, esta legislação, e depois acho que realmente há a questão da chicana política. E eu aí, talvez, enfim, mais pessimista que todos os que ouvi, eu acho que desde ontem a chicana política já começou e, portanto, já está uma guerra entre, digamos, a maioria parlamentar e a minoria parlamentar e, infelizmente, penso que esse vai ser o caminho a seguir e, portanto, tenho a pior das expectativas contra a tal Comissão Técnica Independente, nomeada pela Assembleia da República dentro de uma chicana parlamentar que já está instalada e que, evidentemente, em vésperas das eleições autárquicas, todos estão a pensar no impacto que isto possa ter
na contagem das câmaras, ganhos e perdas das câmaras municipais no dia 1 de outubro. Nuno Do Garopa, ponto de vista muito pessimista. Nuno Garopa, outro ângulo da sua intervenção e do seu alerta teve a ver com a responsabilidade social. Disse que este caso prova que não temos sociedade civil. O não ter havido uma demonstração mais orgânica de contestação, de exigência de responsabilidades políticas por parte da sociedade, é isso? Digamos assim, eu não estava à espera que houvesse uma Maria da Fonta, uma patuleia, e que os populares do Distrito de Leiria descessem sobre Lisboa a exigir mais medidas eficazes ao Estado. Aliás, porque nesse aspecto, acho que o Presidente da República, a intervenção do Presidente da República logo durante o fim de semana, de alguma maneira, acautelou esse tipo de reações. Agora, Sim. é evidente que fomos uma sociedade que se mobilizou na solidariedade, imediatamente, de forma muito generosa, mas volta a ser uma sociedade civil que não tem consciência política, porque mobiliza-se na solidariedade, mas não se mobiliza na exigência. E parte do regresso da chicana parlamentar já ontem ou antes de ontem, é também prova disso, porque se a sociedade civil tivesse ocupado o espaço que tem que ocupar, como aconteceu no caso inglês, no caso da Torre de Londres, não teríamos provavelmente a chicana parlamentar que já temos, porque haveria, de facto, uma dialética entre a sociedade civil e os poderes instituídos que não houve e desapareceu já de cima da mesa. Nuno Garopa, muito obrigado por esta presença aqui no Conversas Cruzadas. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Meus senhores, Manuel Carvalho da Silva, desde logo aqui algumas questões, e esta da sociedade civil que me parece ter grande relevância. Que se liga com a observação feita também pelo Nuno Botelho do afastamento dos cidadãos. Sim, exato. Claro que os cidadãos foram convidados a afastar-se do debate político e a desvalorizarem o debate político e, portanto, o debate dos problemas concretos por ausência de respostas ou respostas mal dadas e, portanto, pelo poder político não ter ouvidos para com as pessoas, para com os cidadãos. Essa é que é a razão, mas nada substitui a participação das pessoas. Eu estou de acordo com a observação feita de que há aqui uma dimensão de catástrofe que implica ver o que é que falhou, e parece haver falhas graves na resposta nestas condições concretas em que surgiu este incêndio e nas proporções que surgiu, etc. Parece que poderia, se as coisas tivessem funcionado, poderia ter-se evitado muitas mortes. E isso tem um campo de análise específico, sem dúvida, sem dúvida. E não devemos deixar que ele passe ao lado. E, portanto, é preciso evitar consensos vazios e é preciso evitar chicana política. Situar as coisas, identificar responsabilidades, fazer correções, mas, ao mesmo tempo, criar as condições para a outra parte. Ou seja, desde logo, neste processo, as pessoas... E eu desejava às organizações e instituições sentirem-se libertas e responsabilizadas para tratarem dos problemas que estão a montante, que podem originar situações novas. Mas a questão, Manuel, é se temos o ecossistema político e social que permita que essas organizações sintam essa liberdade aqui. Nós somos uma sociedade, nós temos... Agora, o que não podemos é escamotear aquilo que são sentimentos concretos, ou seja... E Vito, já trouxemos aqui 3 ou 4 vezes. Por exemplo, a abordagem do cadastro, o reordenamento do território e o reordenamento florestal têm delicadezas muito grandes. E, em muitos aspectos, a abordagem de alguns dos subtemas destes grandes temas não dão votos. Têm de ser tratados mas era aí que eu ia chegar. politicamente com outras preocupações. Porque aquela zona, como outras do país, não são interessantes do ponto de vista eleitoral. Porque o nosso país está centrado no litoral e nada no interior. Porque durante anos os partidos tornaram irrelevantes as zonas do interior do país. Não é os partidos. O sistema partidário ou toda a nossa lógica fez com que o país se inclinasse para o litoral. E estou a falar contra o Porto e contra... que a também, totalidade apesar do de tudo, eleitorado dos concelhos de Castanheira de Pera, de Figueiró, de Pampilhosa da Serra, de Góis, tudo somado, é uma porcentagem ínfima de uma freguesia, do Porto ou de Lisboa. Exatamente. Quantos deputados elegem? Então, uma aldeia que perdeu já 6 ou 7 pessoas em 61 é uma desgraça, não é? Quer dizer, ou 11 em 38. Ou 11 em 38. Portanto,
O que é que eu queria dizer com isto? É que também durante anos, e essa é a análise que eu acho que, e muito bem, deve ser deixada aos partidos e não a comissões independentes, é o que é que nós, de hoje em diante, devemos fazer para que nada disto volte a acontecer. Porque eu temo bem que se nós não pusermos alguma pressão sobre isto de facto volta a acontecer. Tragédias até maiores. Nuno Botelho alude à pressão. O professor Jorge Paiva, botânico, um dos maiores especialistas nacionais nesta área, dizia Luís Aguiar Conraria esta semana na rádio pública que a monocultura do eucalipto, por um lado, o desinteresse dos políticos, por outro, são os fatores decisivos na explicação deste estado de coisas e que, Luís, os políticos não se educam, pressionam-se. Dizia o professor Jorge Paiva, enfim, com a sabedoria dos seus 83 anos. Pensava que era 84. Sim, e essa idade dá-lhe a liberdade para dizer o que lhe apetece. E o que é bom, eu estou a dizer isso como elogio. Claro. É tal independência de que falava Nuno Garopa. Se calhar pessoas desta idade que de alguma forma não estão à procura de cargos também são boas sugestões para comissões independentes. Agora, apesar de eu não ser especialista neste assunto, não sou de todo, apesar disso não tenho de concordar com o que um especialista disse, tal como há muita gente que é ignorante em economia que não concorda com as coisas que eu digo de economia e estão no seu pleno direito. Portanto, eu do que li e de outros especialistas que eu ouvi e em quem confio, o que me dizem é que na questão dos incêndios não faz diferença ser eucalipto ou ser qualquer outra árvore. Podemos criticar o eucalipto por muitos outros motivos, mas na questão dos incêndios o que conta é se a floresta está bem tratada ou não. Se existe uma gestão do mato rasteiro, portanto, que está no solo da floresta ou não. E quando nós falamos em eucaliptos, muitas vezes pensamos em grandes empresas, as empresas da pasta de papel e por aí fora, que agora até não têm o peso que já tiveram antes. Mas têm, né? Mas o ponto aqui aqui vou defender essas empresas e volto a dizer que estou só a falar da questão dos incêndios, que é o que os dados nos dizem neste momento é que a parte da floresta que é detida por grandes empresas e pelo Estado é a parte da floresta que arde menos. Sim. E, portanto, o que mostra exatamente isto. Quando temos proprietários que procuram explorar com o objetivo do lucro ou com o objetivo do bem-estar social, como é o caso do Estado, a floresta, ela bem gerida, evita estes incêndios. Pelo menos estas catástrofes enormes. A questão está nos outros 90 e tal % que são detidos por privados. Privados, pequenos proprietários. A questão aqui que me parece muitas vezes, e apareceu agora a notícia, apareceram as notícias ou os dados, não sei até que ponto é que são exatos ou não, mas vamos acreditar que sim, que 98% da floresta são detidos por privados. 97. Quanto, desculpe? 97. 97, obrigado. E houve um artigo de João Madeira na sexta-feira, penso que foi no Jornal Económico, e peço desculpa se tivesse sido no jornal errado, em que ele diz, proprietário, me confesso, em que ele diz que herdou um terreno qualquer, numa terriola qualquer, que ele nem sequer sabe onde é, que ele nunca ouviu, nem sequer sabe se lá tem eucalipto ou não. Aliás, ele vai ao ponto de, e isto já me parece um bocadinho mais de ignorância, fica aqui uma pequena crítica, dizer que não sabe distinguir um eucalipto de outra árvore. Isto já me parece que terá sido um exagero de retórica, pelo menos espero que seja só um exagero de retórica. Sim, mas grande parte dos portugueses estão nesse estado. Estão nesse Exatamente. estado. É esse que é o problema. É esse o estado. E eu penso... E não vão alterar, exatamente. Não vão alterar de um momento para o outro. Exatamente, para mas outro. para isso é que é preciso. E mais. E eu penso nos meus avós, que são ali da zona da Raia, portanto, vivem ali, morreram, portanto, mas que eram da zona do Soito de Sabugal, do Distrito da Guarda, e eu também, de certeza, tenho alguns terrenos. Nós nunca fizemos partilhas das coisas que herdámos, portanto, também ando ali a ver terrenos que tanto são meus, como são dos meus 2 irmãos, como são dos meus 6 primos. Quer dizer, dizer que aquilo, dizer que eu sou proprietário daquilo é ridículo, e dizer que alguém, nestas condições, é responsável pela gestão daqueles fogos, é absurdo, e, portanto, é necessário pensar em mecanismos que valorizem estas terras. De certa forma, aqui um chavão de se calhar que Carvalho da Silva vai gostar, se calhar dar a terra a quem a trabalha, de alguma forma encontrar mecanismos para isso. Encontrar mecanismos para isso. Não há pessoas para irem trabalhar isso. Se houver os incentivos.
E se não houver, e se não for possível, o tal banco de terras, mas é que se não for possível, mas é que se não é possível, deixa-me só dizer só mais e as pessoas passarem a ter um rendimento disso. Deixa-me só fazer mais um ponto. Isso é que deveria ser ser feito. Sentido que vai a proposta de Luís Aguiar Conraria. Deixa-me só fazer mais um ponto. Se não é possível, e se concluímos que isto não é viável, então a solução que não é viável termos uma floresta que tenha um valor económico que faça com que as pessoas a explorem e a preservem, então temos se calhar de concluir que a floresta é muito bonita para a paisagem, mas nós não temos país para tanta paisagem. E no início do século XX nós tínhamos muito menos floresta do que temos hoje. Se calhar a solução passa por reduzirmos a quantidade de floresta. Se nós não temos país para esta paisagem toda, temos de reduzir a paisagem. Sim, mas... Temos de assumir as coisas como são. Agora, tragédias destas têm de acabar. Meus caros, intervenções tão breves quanto possível. Estamos mesmo em cima do nosso tempo. Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho. Tão rápido quanto possível. O Estado é e continuará a ser espaço e, ao mesmo tempo, depositário da responsabilidade coletiva, e não o desarmemos e vamos ver o que são as suas falhas, as falhas dos seus organismos, porque acontecem, etc. Vamos ver qual tem sido o seu papel na estruturação das opções de ordenamento e da fixação das pessoas, etc. Nós temos que discutir a desertificação e os processos... Temos seguramente, Manuel Carvalho da Silva, e vamos regressar a esse tema aqui. Telegráfica é... Pode haver constituição de fundos de investimento imobiliário que comprando ou arrendando pequenas frações de propriedade florestal, ajudem à organização de uma gestão E essa proposta em particular, seguramente vamos voltar a falar dela. Nuno Botelho, eu concordo inteiramente com isso e acho que esse terá que passar por aí muito do caminho que a floresta portuguesa vai ter que fazer, e de forma muito telegráfica, mais uma vez lamentar e esperar que nunca mais tenhamos um programa como este em que tenhamos de discutir esta tragédia. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva, Luís Aguiar Conraria e mais um Conversas Cruzadas. Regresso de hoje a dias. Conversas Cruzadas.